Olá, então vamos recordar como é que se pode fazer um teste na plataforma Moodle. Este vídeo pode ser útil caso se tenham esquecido de algum passo importante. Podem sempre rapidamente ver este breve tutorial e ver como é que as coisas se fazem. Nós, se quisermos fazer um teste, temos de começar por ir aqui a ativar, na nossa disciplina, como é lógico, a ativar o modo de edição e no tópico onde queremos fazer o teste, vamos cá para baixo, para aquela nossa zona de testagens que demos durante a formação. Podemos, por exemplo, criar aqui o teste. Já sabem que trata-se de uma atividade ou de um recurso, então clicamos aqui e, caso não tenham já aqui selecionado esta atividade como uma das favoritas, vão ao todos e encontrarão aqui a atividade de teste. Vamos escolher a atividade de teste e a primeira coisa que vamos fazer é dar um nome a um teste. Por exemplo, pode ser teste sumativo número 1. Ora bem, vamos deixar aqui uma série de campos para daqui a pouco. Vamos só aqui rapidamente a esta opção, opções gerais do módulo, e vamos sempre ativar a opção oculto para os alunos. Isto para evitar que nós nos esqueçamos e que o teste esteja disponível e sem quaisquer configurações quando já está a ser feito, o que quer dizer que quem viesse ao Moodle podia ver, antes do tempo, as perguntas que vão calhar no teste. Então, já está oculto para os alunos. Para já, basta-nos guardar alterações e voltar à disciplina. Uma vez guardado o teste, tal como nós já o criamos, resta-nos acrescentar perguntas ao teste. Então vamos aqui está o teste sumativo, eu até me enganei a escrever, vou já corrigir para teste sumativo 1. Já viram que é fácil alterar o nome do teste, se quiserem. Vamos, por exemplo, experimentar pôr teste sumativo número 1. E damos Enter e já fica guardado com o novo nome. Então vamos abrir o teste sumativo número 1 e o que é que nos falta fazer? Claro que acrescentar perguntas ao teste, porque ainda não foram adicionadas perguntas. E por isso nós vamos, por exemplo, clicar aqui em adicionar pergunta e vai-nos aparecer aqui esta opção a adicionar que nos pergunta se queremos adicionar uma nova pergunta da base de dados de perguntas ou uma pergunta aleatória. Como nós já temos, e é assim que devemos ter, uma base de dados de perguntas que fomos fazendo ao longo da formação, vamos querer adicionar perguntas da base de dados de perguntas. Selecionamos a categoria em que estávamos a trabalhar, que era esta, e aqui temos 4 páginas de perguntas que fomos fazendo ao longo da formação. Então agora é fácil, basta escolher as perguntas que nós queremos. Se repararem, as perguntas têm aqui o nome, nós pusemos sempre o nome para sabermos de que é que se tratava, e é assim que devemos fazer, e temos aqui o símbolo que corresponde a cada tipo de pergunta. Por exemplo, temos aqui arrastar e alargar perguntas para um texto, temos aqui adicionar e alargar imagens para um texto, temos questões de desenvolvimento, temos questões de substituir palavras em falta, temos questões de escolha múltipla e temos questões do tipo close. Vamos, por exemplo, escolher uma questão de arrastar e alargar, vamos escolher uma questão de desenvolvimento, vamos escolher uma questão de substituir texto em falta, vamos escolher uma questão de uma close, por exemplo, está aqui, pode ser esta. Já temos 1, 2, 3, 4 perguntas, podemos adicionar mais uma, pode ser, por exemplo, esta, que é de escolha múltipla, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Podemos fazer o teste com as perguntas que quisermos, como é lógico. Já sabem que nós temos aqui mais 4 páginas de perguntas. É adicionar estas e depois ir às restantes páginas e escolher as perguntas que queremos adicionar. Se tiverem dúvidas em relação ao que é que está numa pergunta, podem sempre clicar no símbolo mais e aparece-vos a pergunta tal como nós a formulamos quando construímos a nossa base de dados de perguntas. Então, voltando ao adicionar da base de dados de perguntas, nós tínhamos uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas e já chega para já. Só para exemplificar. O que é que vamos fazer? Vamos adicionar as perguntas selecionadas ao teste e cá estão elas. Nós neste momento temos cada pergunta em sua página, mas isto depois podemos alterar nas configurações. O que é importante fazer agora é cotar cada pergunta para
que o total dê aquilo que é a nota máxima do teste. Por exemplo, nós vamos querer que o teste tenha uma nota máxima de 200 pontos, já está aqui, e agora vamos guardar essa nota máxima de 200 pontos, e agora queremos que estas perguntas, a soma da cotação de cada uma, reparem que elas ainda não têm qualquer cotação, têm aquela cotação por defeito que aparecia quando nós fazíamos as perguntas. Vamos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, vamos dar aqui uma cotação de 40 pontos para cada pergunta. Basta selecionar onde viram, escrever a cotação que queremos e dar Enter. Vamos aqui fazer a mesma coisa para esta, 40, vamos selecionar esta, 40, vamos selecionar esta, 40, e finalmente a última pergunta que também vale 40 pontos. Isto é só para arredondar, para nós vermos que temos que cotar cada questão, e aqui em cima nós temos o total de pontos que resulta da soma das questões todas. Mais uma vez, lembrem-se que se tiverem dúvidas em relação a uma questão, podem sempre clicar aqui, certo? E pré-visualizar a pergunta. Lembrem-se que podem sempre, às vezes até convém nós pedirmos para preencher as respostas corretas só para confirmar que não há erros. Nós não nos enganamos, por exemplo, a selecionar a opção correta. E também, se quisermos, podemos sempre apagar uma pergunta, clicando aqui, e adicionar outras perguntas da nossa base de dados de perguntas, ou até, se quisermos, criar uma nova pergunta. Aqui, nesta rodinha, nós podemos sempre editar a pergunta. Podemos, por exemplo, querer que a pergunta tenha aqui o imperativo a negrito, por exemplo. Podemos acrescentar o que queremos, podemos editar a pergunta com os procedimentos que utilizamos, tal como podemos alterar o feedback também, lembram-se dos feedback. Nós podemos sempre alterar a pergunta tal como quisermos, mesmo na hora de fazer o teste. Se não for necessário alterar perguntas, melhor ainda, o teste está feito. Então, agora que já temos o teste feito com as perguntas que selecionamos da nossa base de dados de perguntas, aquilo que é importante fazer, e é mesmo muito importante, é configurar o teste. Nós vamos clicar aqui assim em configurações, ou então vamos clicar aqui assim em configurações do teste, uma vez que entramos no teste, aqui assim no menu lateral onde diz configurações, e vamos, reparem que tínhamos escolhido o nome para o teste. Nós vamos na descrição, se quisermos, não é obrigatório, fornecer aos alunos algumas explicações sobre os conteúdos do teste. Quantas perguntas tem o teste, quais é que são os tipos de perguntas, explicar que no final devem clicar em terminar tentativa e submeter tudo e terminar. E não se esqueçam de ativar aqui o mostrar a descrição na página da disciplina, porque isto é importante. Nós decidimos abrir o teste no dia 20 de fevereiro de 2024, às 8h20 da manhã, que era a hora do teste. Para já, em relação a fechar o teste, não vamos mexer. Quanto ao tempo limite, nós podemos ou não decidir que queremos que os alunos terminem o teste num determinado período de tempo, que é a nossa escolha. Neste caso, já estão aqui os 50 minutos, os alunos devem realizar o teste neste período de tempo. Começa a contar a partir do momento em que que os alunos o abram e comecem a primeira questão. Se quisermos que isso aconteça, clicamos em ativar. Se não quiser, escolhemos o período de tempo que desejamos. Se não quisermos, tiramos aqui deixamos assinalar ativar, e o teste terminará quando nós dissermos, quando os alunos terminarem, quando os alunos saírem na sala, o que corresponde normalmente ao bloco que nós estamos a utilizar para fazer o teste. Se ativarem o período de tempo definido, podem ainda jogar com estas tentativas. Ou as tentativas em aberto são submetidas automaticamente, depois do tempo passar, ou então é dado um tempo extra, mas o aluno não pode alterar as respostas, ou então o aluno tem de submeter as tentativas antes dos 50 minutos, ou então elas não serão consideradas. Normalmente, quando se escolhe o tempo limite, deixamos esta opção assinalada, mas é como acharem. Não se esqueçam de colocar aqui a nota de aprovação do teste. Se nós escutarmos o teste para 200 pontos, vamos escolher aqui uma nota de aprovação de 95. E isto é importante porque depois o aluno pode ver, quando o teste estiver disponível para consulta, depois de estar corrigido, o aluno pode ver através de um esquema de cores como é que está
como é que estão as respostas que deu, verdes, laranjas, vermelhas, e, portanto, esta questão é super importante. Quanto às tentativas, nós também podemos definir o número de tentativas que permitimos que os alunos respondam ao teste. Normalmente, como é lógico, só damos uma tentativa, mas isto pode ser alterado consoante os alunos que nós tivermos a avaliar. Quanto à estrutura, podemos também optar por colocar cada pergunta em sua página e os alunos vão clicando em continuar para responderem a cada pergunta em sua página, ou nós optamos por ter todas as perguntas numa só página. E, portanto, se isso não foi definido quando nós colocamos as perguntas, se assinalarmos este tiquezinho, o teste será repaginado conforme aquilo que nós escolhermos. Vamos aqui optar por uma nova pergunta, cada nova pergunta inserida, quer dizer que o aluno vai ter de clicar em continuar cada vez que responde a uma pergunta. Porquê? Porque só assim é que é possível escolher o método de navegação sequencial. O que é o método de navegação sequencial? Significa que quando o aluno responde a uma pergunta e passa para a página seguinte, para a próxima pergunta, já não tem acesso àquilo que respondeu atrás. Já não pode alterar, já não pode também saltar e ver as próximas questões. Ou seja, se nós optarmos pelo modo de navegação sequencial, o aluno apenas vai vendo as perguntas à medida que elas forem colocadas, que elas forem surgindo tal como nós as definimos. Neste caso, vamos optar por deixar aqui o modo de navegação livre e agora, quanto ao comportamento das perguntas, nós queremos brilhar dentro das perguntas? Normalmente sim. Isto vale independentemente daquilo que nós definirmos quando fizemos a pergunta. O brilhar dentro das perguntas quer dizer que as questões, as opções nas questões de resposta múltipla, nas de completar espaços, elas vão aparecer misturadas de acordo com cada aluno. Ou seja, as questões, as respostas às questões que não são de desenvolvimento vão aparecer totalmente misturadas, nunca vão aparecer iguais para todos os alunos. O modo de comportamento das perguntas é o feedback diferido e quanto à informação exibida na revisão do teste, normalmente apenas deixamos assim. Durante a tentativa, nós só queremos que o aluno veja a resposta submetida e a nota máxima, que é a cotação de cada pergunta, o mesmo a seguir à tentativa e depois, mais tarde, com o teste ainda aberto, queremos que o aluno apenas tenha acesso a essa informação. Porquê? Porque nós temos questões de desenvolvimento que ainda não corrigimos e nós não queremos que o aluno veja o resultado antes de nós decidirmos entregar os testes. Por isso é que, quando nós corrigirmos o teste, nós podemos e devemos definir uma data para o teste fechar. Vamos cá acima, na altura, e ativamos um dia e uma hora a partir da qual o teste está fechado. É só nessa altura que nós informamos os alunos que podem ir ver o resultado do teste. E aqui eles veem isso tudo. Veem a resposta submetida, quais são as corretas e as incorretas, quais são as cotações de cada pergunta, qual é a nota que o aluno teve no teste e, especialmente, qual é que é o feedback geral. Lembrem-se que o feedback geral é aquela informação que todos os alunos veem e que normalmente corresponde aos critérios de correção de cada pergunta. Quanto à aparência, nós pedimos 0 casas decimais na nota do teste, porque ele está cotado de 0 a 200, em relação às perguntas também, e vamos, por exemplo, ter a oportunidade de colocar uma senha para entrar no teste. Porque é que isto é importante? Porque nós queremos que os alunos comecem todos a responder ao teste à mesma hora, e se nós definirmos uma senha, que só nós é que sabemos, nenhum aluno pode começar a responder ao teste sem nós lhe dizermos a senha. É a forma que nós temos de garantir que todos os alunos começam ao mesmo tempo, quando já têm os computadores a funcionar, quando já não têm problemas de internet, quando já chegaram ao teste e apenas ficam à espera que nós digamos esta password para que todos possam começar ao mesmo tempo. Em relação ao feedback global, não é uma questão importante. Em relação às opções gerais do módulo, não se esqueçam que nós definimos o teste como oculto para os alunos e que convém que antes do teste nós o ponhamos disponível e ou podemos fazer aqui nesta rodinha, indo depois ao teste na página, na disciplina. Vamos querer grupos separados? Podemos querer, não é uma questão muito importante. Vamos querer agrupamentos?
Também podemos querer, mas isto não é uma questão importante. E podemos ainda adicionar condições. O que é adicionar uma condição? É, por exemplo, impedir que um aluno que está a faltar, porque está doente, não tenha acesso ao teste naquela hora. Neste caso, nós iríamos, por exemplo, escolher o perfil do utilizador e aqui iríamos dizer que o aluno com o perfil tanto, com o nome tanto, não pode, não deve, não pode fazer o teste. É uma questão de depois jogarem aqui com as várias condições, é uma questão lógica e para já é tudo. Nós vamos guardar alterações e voltar à disciplina e neste momento temos o teste pronto para dar aos alunos. Como é que os alunos vão ver o teste? Podemos também nós, apesar de ele estar só aberto para amanhã, nós podemos, porque somos os professores responsáveis, fomos nós que o fizemos, podemos clicar em teste semativo número 1 e pedir para o pré-visualizar. Aqui tem um resumo daquilo que exige o teste. Vamos clicar em pré-visualizar teste, vamos iniciar a tentativa e aqui temos as questões tal como os alunos as vão ver. Reparem que nós optamos por colocar cada questão em sua página, portanto o aluno vai ver aqui a questão, vai responder à questão e vai clicar em página seguinte. E aqui aparece a segunda pergunta, que era de arrastar texto para uma imagem. Vamos clicar na próxima, que era uma questão de resposta aberta, uma questão de desenvolvimento. Vamos clicar na página seguinte e vamos a esta questão de completar frases com palavras em falta. Vamos para a página seguinte e a nossa última questão era a questão do tipo close, que está aqui. E pronto, o aluno, se vocês deixarem, ou seja, se tiverem assinalado navegar livremente, pode sempre, neste menu de navegação, vir cá atrás, ver de novo esta questão, alterá-la, enfim. O aluno pode fazer o que quiser. Se optarem pela navegação sequencial e se optarem por esta configuração, ou seja, por colocar cada pergunta em sua página, não será possível o aluno voltar atrás e alterar qualquer resposta dada, tal como não será possível ele saltar para, por exemplo, a última questão sem responder às questões anteriores. E para já é tudo. É assim que vai funcionar. Vamos de seguida ver um outro pequeno vídeo sobre como é que se pode, como é que se pode avaliar manualmente quer as questões de escolha múltipla, quer as questões de desenvolvimento.